Saudamos a todos com a paz do eterno Senhor Jesus. Eu estou gravando esse vídeo respondendo a algumas indagações, alguns questionamentos. E quando às vezes respondemos através de um vídeo, ajuda também outros que têm as mesmas dúvidas. E esse vídeo ele responde a muitas questões. Já que dentro das igrejas é proibido, deveria ser proibido proibir, mas é proibido questionar, é proibido perguntar, correto? É comum, e dentro de um ambiente religioso, quem vai, espera-se que lá dentro do ambiente religioso, no ambiente de práticas religiosas, seja a igreja qual for, seja a religião qual for, espera-se que lá tem um lugar chamado de lugar santo, altar, púlpito, o lugar onde supostamente um representante de Deus, que representa uma divindade, e as pessoas acreditam que ele é o que entre Deus e você está trazendo uma mensagem de Deus. Ou por acaso não é isso? Mas não é assim que diz as Escrituras. Não é assim que diz Jesus. Porque devemos afirmar que quando de Jesus se ouviu, se entende que ele, sim, é o único mediador entre Deus e você. Ou está errado isso? É claro que não, né? Está certo, né? Então vamos ver a diferença entre crer em Deus, crer em Jesus, segundo o que Jesus diz, e crer em Jesus, segundo os pregadores que representam as suas igrejas e que passam a ideia de que representam a divindade Deus. Correto? Mas as pessoas não percebem. Por que elas não percebem? Porque elas se sentem bem. Porque essas pregações fazem as pessoas se sentirem bem. Você entraria em um comércio que não te tratam bem? É claro que não, né? Você iria sair dali ou nunca mais entrar. Ou você acha que esse pessoal vão falar coisas que te desagradam? Só tem uma maneira de você provocar palavras de um líder religioso, um pregador religioso, que representa uma igreja e traz a ideia de que representa a divindade de Deus, mediar entre você e Deus. Só tem uma maneira disso acontecer. Questiona ele, no meio do culto, no meio da missa, no meio da sessão espírita, no meio da meditação. Todas as palavras que ele disser, você venha refletir. E aquilo que você entender que não procede, não provém da verdade, ou não tem princípio, ou os textos quebram contextos, se ele não aceitar, aí sim você vai ouvir dele palavras que te desagradam. Fora isso, se você chegar, ficar quietinho, piozinho, e dizer amém ou aleluia, com certeza as palavras serão palavras que vão massagear os teus ouvidos e, consequentemente, você dizer, ô igreja que me faz bem, ou lugar que eu me sinto bem, correto? Então vamos ver a diferença entre crer em Jesus, como diz as Escrituras, e crer em Jesus, como diz os pregadores. Vamos tentar encontrar se há alguma diferença nisso? Vamos ler aqui primeiro para você não dizer que é eu que estou inventando, correto? Vamos lá. Você tendo uma Bíblia em tua casa, você pode abrir e ler. E isso não te custa nada, isso é de graça, tá bom? Esse bate-papo aqui, essa conversa boa,
é uma conversa que você não precisa dar 10% do seu salário e nem também dar oferta para Deus, tá bom? Porque Deus não precisa do seu dinheiro, tá bom? Eu não preciso do seu dinheiro, se sou um homem, um humano. Agora imagine Deus eterno, que é dono do ouro e da prata, e como diz Paulo, né? Deus não habita em templo e não quer nada das mãos dos homens, como se ele precisasse de alguma coisa. Por aí já há uma diferença entre o que Jesus disse e o que diz os pregadores, não é isso? Que Deus precisa de você, correto? Vamos lá. Os pregadores pregam isso claramente, né? Que você precisa realizar a obra de Deus para agradar a Deus, correto? Porque você precisa entender que Jesus já realizou a obra de Deus e a obra de Jesus é perfeita. E como diz Jesus na cruz, Pai, tudo está consumado. O que resta a você é crer de todo o teu coração e seguir a Cristo, e as demais coisas, deixa que ele cuida de você. Vamos ler aqui. João capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Há uma outra tradução que diz, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. É a mesma coisa. O que muda é a tradução, mas é a mesma coisa. É que às vezes um tem uma Bíblia adulterada por um, outro tem uma Bíblia adulterada por outro, mas não tem problema. O que importa é que você creia no que Jesus disse, ok? Então isso é a palavra de Jesus. Esse texto, ele dá uma afirmação daquele texto de João 5,39, que Jesus diz assim que vós examinai as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, mas são elas que de mim testificam. E por isso é que vocês não vêm a mim para ter vida, para ser salvos. Porque os judeus tinham também esse lenga-lenga de pregações, e eles criam tanto nessas coisas, pregações em textos fragmentados, inventados, criados, e uma série de coisas, uma série de coisitas, certo? Mas o resultado é que eles não queriam ser salvos por Jesus ser a palavra de Deus. Eles queriam o conhecimento das Escrituras deles, que eles achavam que através desse conhecimento bíblico, melhor dizer, eles teriam vida eterna. É o que eles acreditavam nas pregações de seus líderes. Então vamos ver. Crer em Jesus, como diz a Escritura, rio de águas fluirão no seu ventre. Rio fluirão no seu ventre. Correto? Qual a diferença nisso? É que quando você crê em Jesus, nas palavras de Jesus, que quando você examina nas Escrituras, como as Escrituras te direcionando a Ele, a Cristo. Não é Jesus que direciona você à Bíblia, não, é o contrário. Você lê a Bíblia, as Escrituras, e ela te direciona a Jesus. Esse é o fundamento, isso é o princípio. Quem crer em Jesus, Jesus diz, quem crê em mim, nele, não é em Jesus, correto? Cuidado para você não pensar que é para crer em mim, como às vezes as pessoas pensam que é para crer no pastor, no padre, no pai de santo, ou no guru espiritual, correto? Tem que tomar esse cuidado. Então vamos lá. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva, correto? Então, é palavra de Jesus para você crer em Jesus. A diferença é que, quando você crê que em Jesus, como as Escrituras te direciona a Jesus, correto? Aí você tem algo precioso na sua vida. Que você vai conhecer Jesus, você vai conhecer a suficiência de Jesus, você vai conhecer o culto perfeito que agradou a Deus, e é esse o culto que nós devemos ofertar a Deus, porque senão não tem sentido. Se você matar animal e sacrificar, não vai adiantar. Se você andar de joelho no templo, não vai adiantar. Se você der dízimo, não vai adiantar. Se você der oferta, não vai adiantar. Se você lavar a igreja, lavar banheiro, não vai adiantar. Deu para entender? Então, o que adianta você ofertar a Deus aquilo que Jesus na cruz disse? Pai, a ti entrego o meu espírito.
tudo está consumado. Então, eis aí o verdadeiro culto. Então, quando você crê em Jesus, você entende que esse culto é perfeito. Quando você crê em Jesus, você entende aquilo que Jesus diz, que o Pai é Espírito e quem adora também deve adorar em Espírito. Não é gostoso isso? Você adorar o Pai no coração, você adorar a Deus dentro de Deus é Espírito, e que importa os que adora também em Espírito. Não é maravilhoso? Jesus até disse, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora o Pai, em secreto o Pai te ouvirá. Vê a diferença? Coisa maravilhosa? Aí você não gasta dinheiro para ir ver os pregadores pregar, você não tem que ir lavar a igreja, você não tem que levantar a igreja, você não tem que se desgastar a igreja, você não tem que dar dinheiro em igreja, você não tem que dar dízimo em igreja, você não tem que bajular pastor, você não tem que ficar elogiando Jesus lá, que ele não gosta de elogio, ele já disse que não aceita elogios de homens. Viu que diferença? Porque Jesus deu culto em espírito, mostrou para nós esse maravilhoso adoração em espírito? Justamente por isso, para não dar lugar a exploradores. Para que você, meu irmão, minha irmã, não seja explorado por alguém. Então, quem crê em Jesus, como diz a Escritura, esse passa a ter vida em si mesmo. Esse passa a ter Jesus em si mesmo, dia após dia de suas vidas. Passa a crer que agora, pronto, não preciso mais buscar Deus, que Deus agora habita na minha vida, porque Jesus prometeu que habitaria na minha vida todos os dias de minha existência. Não é maravilhoso? Por exemplo, eu agora não tenho que buscar Deus em um lugar. Lembra quando a mulher de Samaria perguntou para Jesus, onde devemos adorar a Deus, aqui ou em Jerusalém? Aí Jesus disse, não, nem lá nem aqui. A hora vem, a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, é verdade. E o Pai procura os que adorem em espírito. Não é maravilhoso você entender? Então, as escrituras te levam até Jesus. Então, se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão de você. Você vai compreender isso, que agora Deus é quem busca em você, quando você busca Ele em espírito, glorifica Ele em espírito, adora em espírito. Deu para entender? É o contrário do que eles dizem, do que os pregadores dizem. Então, quando você crê em Jesus, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão. O que quer dizer isso? É que você não precisa mais buscar água em lugar nenhum. Você não precisa de mensagens de mais ninguém. É que agora você é fonte de águas. Você é fonte de águas vivas para aquele que não tem água. Para aquele que anda buscando nos templos água, azeite. Ide aos que vendem, não é isso? Lembra lá da parábola das 10 virgens? Ide aos que vendem. Então, para que você não vá mais buscar onde vende, você precisa agora ter. E para você ter, você só precisa de crer em Jesus, como diz as Escrituras. Porque enquanto você crê em Jesus, como diz os pregadores, você vai estar faltando azeite, você tem que estar pagando por ele e nas vendas comprando. Uma vez você crendo, como diz as Escrituras, você já tem esse azeite. Lembra que Jesus disse? Não deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Vocês entenderam? Agora, Jesus disse assim, a água que eu lhe der nunca mais terá sede. Que coisa maravilhosa, né? A água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então, quando você crê em Jesus, como diz as Escrituras, você agora não tem mais sede de buscar água em lugar nenhum. Porque agora Jesus vive na tua própria vida. Você agora é Cristo em vós, a esperança da glória. Mas há uma diferença muito grande entre isso e entre crer em Jesus segundo os pregadores. Você acha mesmo que quando você crê em Jesus, segundo as pregações da igreja adventista, você acha mesmo que você se torna rio de águas vivas? Não. Você se torna um jumento de carga da igreja adventista. Porque você vai carregar todo o fardo doutrinário da adventista. Correto? Quando você crê em Jesus segundo os pregadores dos Mórmons, os pregadores Mórmons, você vai ser um jumento de carga dos Mórmons, que vai carregar a doutrina dos Mórmons nas costas, e você bem sabe que isso vai favorecer a liderança, que a liderança adora ver vocês carregando esses fardos religiosos nas costas, fardo que eles não movem um dedinho para carregar. Se você crê em Jesus, como diz os pregadores da igreja Maranata, você vai ser um jumento de carga.
E quando você vai ser um jumento de carga, você vai levar todo o fardo doutrinário da igreja cristã Maranata. E cada igreja dessa, às vezes até premia. Então, às vezes a gente chega como um jumentinho, quando eles dão presentia você pela suposta fidelidade ao sistema religioso, aí te premia um jumentão. E depois, quando você está bem domesticado por eles, eles te premiam a cavalo. Cavalo não, burro de carga. Burro de carga. E quando ele vê que você aguenta muito peso, eles te premiam através de um camelo. Que camelo aguenta peso. Camelo aguenta, acho que 6 ou 5 pessoas nas costas dele. Às vezes, dentro de uma igreja dessa, quando você crê em Jesus, segundo as pregações desses líderes religiosos, às vezes não é só 6, às vezes é um monte de gente no teu pescoço, no teu ombro, a vida inteira. E você levando essas doutrinas, e você carregando essas doutrinas, achando que é Jesus e mais essas doutrinas. Se você crê no Senhor Jesus, segundo o que prega os padres, você vai carregar como um jumento, um cavalo, ou um burro de carga as doutrinas da Igreja Católica nos ombros, para manter o Vaticano, o bem-estar do Vaticano e de quem vive dentro das suas paredes. Não é verdade isso? Ou você acha que eu é quem estou mentindo, quando às vezes alguns escrevem, uns dizem que eu sou herege, outros dizem que eu estou mentindo, outros dizem que Deus vai me cobrar, outros dizem que eu vou morrer, o que eu vou morrer é 5 profecias, 3 já venceu, só falta 2. Você já imaginou se desse uma profecia para mim que eu nunca mais ia morrer fisicamente nessa vida? Eu ia socar quem me desse uma profecia como essa. Porque eu quero uma profecia que me mande ao céu. Agora, manda uma profecia que não se cumpre, como é que eu vou para o céu? Isso deixa preocupado, entendeu? Então, é necessário que você passe a crer em Jesus, como diz as Escrituras, né? Como diz os pregadores. Que todas as vezes que você vai na igreja, em uma denominação, uma religião, buscar uma mensagem, você está buscando água, é porque prova que você não está com sede. A sua alma está com sede. Você tem sede do Deus vivo, mas recebe essas mensagens no lugar da palavra de Jesus. Então, se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, você se torna rio de águas vivas. Não foi isso que Jesus disse para a mulher de Samaria? A água que eu te der fará de ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Aí a mulher disse, dá-me desta água. Então você vai querer ainda a água dos pregadores? Acorda. Eu não sei se respondi, meus amados. Mas eu creio que quem busca a verdade o encontra. E quem quer a verdade entende o que eu estou dizendo. Quem não quer a verdade vai bater, quebrar até o computador. Cuidado, não quebra não para não te dar prejuízo. Não fica bravo, não. Não vai querer isso contar na mulher, nos filhos. Não. Vai refletir, vai pensar. E vai chegar em casa e vai dizer, é mesmo, hein? Nossa. Tudo isso que eu faço nessas igrejas. Eles fazem de mim um cavalo. Eu não fui um cavalo, eu não digo que eu nessas igrejas eu fui um cavalo. Eu digo que nas igrejas que me exploraram, onde me exploraram, eu fui uma égua. Eu não fui um cavalo, eu fui uma besta. Eu fui uma besta. E por isso colocaram todo tipo de fardo sobre mim e eu carreguei por muitos anos. Até que Jesus me libertou. Até que eu entendi que crer em Jesus, como diz as Escrituras, é bem diferente do crer em Jesus, como diz os pregadores. Por isso que as pessoas dizem, eu me sinto bem naquela igreja. Eu me sinto bem na igreja evangélica, eu me sinto bem na igreja católica, eu me sinto bem no espiritismo, eu me sinto bem no candomblé, eu me sinto bem na umbanda, eu me sinto bem no judaísmo, eu me sinto bem no islamismo, eu me sinto bem no adventismo. Claro! Lembra quando Paulo disse? Temo que no vosso meio homens falarão coisas agradáveis para atrair discípulos ou seguidores após si mesmo. Reflita e pense e queira que Jesus vai saciar a sua sede para que você não tenha que ir mais nesses poços
buscar água. Amém? Com a paz do Eterno a todos.